Então, no exercício 20, temos que encontrar a inclinação da reta tangente à curva nos pontos dados de duas maneiras. Primeiro, resolvendo para y em termos de x e derivando, e depois por derivação implícita. A curva é y2 menos x mais 1 igual a zero. Eu posso escrevê-la assim, ó, x igual a 1 mais y quadrado. Aí fica fácil de fazer o gráfico. É uma parábola aberta na direção do eixo x. E os pontos em questão, que foram pedidos, é o ponto 10, 3 e o ponto 10, menos 3. Então são duas retas tangentes. Aqui. E eu quero o coeficiente angular delas, né, a inclinação delas. Então, primeiramente, vou pedir para fazer isso isolando y e depois derivando. Então, eu tenho y2 igual a x menos 1. Logo, y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de x menos 1. Então, derivando como função de x, dy dx, vou pegar a parte positiva apenas, então derivada de raiz de x menos 1 é 1 sobre 2 vezes a raiz de x menos 1 vezes a derivada de x menos 1. Só que a derivada de x menos 1 é 1, então não preciso me preocupar com ela. Então, dy dx é igual a 1 sobre 2 raiz de x menos 1. Então, esse é o valor da derivada num ponto x qualquer. Eu quero nos pontos x igual a 10. No ponto x igual a 10. Então, dy dx, quando x é igual a 10, 1 sobre 2 raiz de 10 menos 1, isso é a raiz de 9, que dá 3, vezes 2, 6. Então, 1/6. Esse é o coeficiente angular da reta que tem inclinação positiva. Então, a inclinação aqui é 1/6. Enquanto que essa aqui vai ter a inclinação menos 1/6, né? Porque essa aqui é o resultado. Seria o resultado, se eu fiz a conta com y igual a mais a raiz. Eu poderia fazer com y igual a menos a raiz. Aí toda a conta seria idêntica, só que daria menos, com sinal de menos na frente, né? Eu teria menos 1/6 no final. Então, é assim, essa é a resposta. Primeiro derivando, primeiro isolando y e depois derivando. Agora vamos fazer essa mesma conta com a derivação implícita. Então, eu já sei que as respostas são mais ou menos 1/6, né? Então, a derivação, eu tenho a curva que é y2 menos x mais 1 igual a zero, né? Essa é a minha curva, y2 menos x mais 1 igual a zero. Então, vamos calcular a derivada por derivação implícita. Vamos derivar aqui ambos os lados em relação a x. Então, y é a função implícita de x, derivada de y ao quadrado, 2y vezes a derivada de y, menos a derivada de x, que é 1, mais 0, que é a derivada da constante, igual a 0, que é a derivada de 0. Logo, derivada de y é 1 sobre 2y. Então, essa é a derivada de y expressa como função, no caso apenas só de y, não depende do ponto x. Então, vamos para a conta agora. Quando, no ponto, perdão, vamos botar assim, temos duas inclinações, né? No ponto 10, 3, então dy dx é igual a 1 sobre o valor de y aqui é 3, né? Então, isso aqui fica 1 sobre 2 vezes 3, que é 1/6, né? Que coincide com o valor que já conhecemos. No outro ponto,
No ponto 10 menos 3, aí o valor de y é menos 3. Então dy dx é 1 sobre 2 vezes menos 3, que é menos 1/6, como já sabemos. Questão 22, de verdadeiro ou falso. A afirmação é que a função f de x, definida aí como raiz de 1 sobre x2, se x está entre 0 e 1, ou menos 1 sobre 1 menos raiz de 1 menos x2, se x está entre menos 1 e 0, ou incluindo 0, está definida implicitamente pela equação x² mais y² igual a 1. Vamos fazer o gráfico da nossa função f de x. Aqui está o gráfico da curva y igual a raiz de 1 menos x2, é um semicírculo positivo, e aqui está o gráfico de menos 1, menos raiz de 1 menos x2, é um semicírculo negativo, digamos assim. Nossa função f está definida assim, ela é mais a raiz, então de 1 menos x2 é mais, é como se fosse um semicírculo positivo, mas valendo só para x entre 0 e 1, então a partir do 0, não incluindo 0, até chegar no 1. Então é só um quarto de círculo. Então está aqui parte do gráfico da minha função f para x positivo. Para x negativo, incluindo 0, é o outro, é menos a raiz de 1 menos x2, então essa é a nossa função f. É uma função descontínua, né? Em x igual a 0. Né? Essa é a nossa função f. Ele diz que a nossa função f está implicitamente definida pela equação x2 mais y2 igual a 1. Essa equação é a equação de um círculo, né, centrada na origem, círculo de raio 1. E essa é uma curva contínua. Ela define várias funções, né, infinitas funções, dependendo do domínio que eu queira, mas qualquer pedaço que eu queira definir uma função implícita, eu vou pegar um pedaço do arco aqui, ou esse pedaço, ou esse. Existem infinitas possibilidades, eu só não posso pegar esses dois, um pedacinho, um pedaço incluindo esses pontos ou esse aqui. Aqui eu não posso pegar porque aqui a função não, eu não estaria definindo uma função, né, já que ela falharia no teste da reta vertical. Mas em qualquer outro lugar que eu vá, eu vou ter curvas contínuas, e a nossa curva aqui não é contínua. Né? Então, a afirmação é falsa. Né? Questão 24, de verdadeiro ou falso. Ele afirma que se y estiver definido implicitamente como uma função de x pela equação x² mais y² igual a 1, então ele diz que a derivada de y é menos x sobre y. Vamos verificar essa afirmação derivando então implicitamente, supondo que y é uma função implícita de x, e vamos derivar implicitamente a nossa equação x2 mais y2 igual a 1, derivando com relação a x ambos os lados. A derivada de x² é 2x, a derivada de y² é 2y vezes a derivada de y, enquanto que a derivada de 1 é 0. Eu posso dividir tudo por 2, simplificando, isolando então dy dx. Eu obtenho que isso é menos x sobre y, que é exatamente o que ele propõe. Né? Então, nossa afirmação é verdadeira. No exercício 28, devemos usar diferenciação implícita para encontrar a inclinação da reta tangente à curva no ponto especificado e verificar se a resposta está de acordo com o gráfico. A curva é chamada trisectris, está aqui o gráfico dela, e no ponto 03, que foi pedido, já foi desenhada a reta tangente aqui no olho, aparentemente uma reta tangente horizontal, então indica que a derivada da função implícita deve ser 0 no ponto 03. Então vamos comprovar isso, então calculando
a derivada usando a derivação implícita. Então, vamos reescrever então a equação da trisectris. Y ao cubo mais yx2 mais x2 menos 3y2 igual a zero. Então vamos calcular a derivada. Ambos os lados. Derivada de 3y em relação a x, ambos os lados. Derivada de 3y de y ao cubo é 3y2 vezes a derivada de y. Mas depois eu tenho a derivada aqui deste produto aqui, né? Então vou usar a regra do produto. Fico com y vezes a derivada de x quadrado, que é 2x, mais x quadrado vezes a derivada de y, mais a derivada de x quadrado, que é 2x, menos 3 vezes a derivada de y quadrado. A derivada de y quadrado é 2 vezes y vezes dy dx. Tudo isso deve ser igual à derivada de zero, né, que é zero. Então, escrevendo aqui, já colocando em evidência o termo dy dx, então vai ficar 3y2 mais 2xy, perdão, mais x quadrado, eu tenho derivada, termos em derivada de, que estão multiplicando derivada de y, são esses três, então eu tenho 3y quadrado mais x quadrado menos 6y, 6y vezes dy dx, jogando os outros termos para o outro lado, lá os outros termos são 2xy e 2x, então fica menos 2x menos 2xy. Então, isolando dy dx, eu posso escrever isso como menos 2x que multiplica 1 mais y sobre 3y2 mais x quadrado menos 6y. Então essa é a derivada num ponto qualquer. Então queremos o ponto 0, 3. Se x for 0, então eu tenho menos 2 vezes 0, 1 mais 3. 3 vezes 3 quadrado mais 0 quadrado menos 6 vezes 3. Obviamente isso tudo dá zero, porque o numerador da fração aqui é zero, né? Então essa derivada é de fato zero, né? No ponto 0,3, né? Que é o ponto de interesse. Então de fato comprovou a nossa conjectura visual ali, que a tangente realmente é horizontal nesse ponto. Então, no exercício 28, vamos calcular a inclinação da reta tangente da hipocicloide de 4 cúspides no ponto menos 1, 3 raiz de 3. Aí eu desenho mais ou menos, tá aí a reta tangente em verde, né, com inclinação positiva nesse ponto, né, aparentemente uma inclinação maior do que 1. Vamos confirmar isso, então, fazendo as contas usando derivação implícita. A curva que define a hipocicloide de 4 cúspides é essa, 2x na 3 meios mais 2y na 3 meios igual a 4. Então nós vamos fazer a derivação implícita, vamos derivar em respeito a x, ambos os lados da equação, assumindo então que x é variável, y é a função. Então, a derivada de x na 2/3 é 2/3 vezes x na menos 1/3, enquanto que a derivada de y na 2/3 é 2/3 vezes y na menos 1/3 vezes a derivada de y, enquanto que a derivada da função constante é zero. Posso cancelar 2/3, dividindo tudo por 2/3, então eu tenho que y na menos 1/3 vezes a derivada
de y é igual a menos x na menos 1/3. Então eu vou escrever assim, dy dx igual a y na 1/3 sobre x na 1/3, ainda tem o sinal de menos na frente. Então eu posso reescrever isso então, da maneira mais simples, como menos a raiz cúbica de y sobre x. Então essa é a derivada em qualquer ponto da curva, desde que o x não seja zero, né? O nosso ponto, então, no ponto em questão, o ponto é menos 1, 3 raiz de 3. Então, nós vamos calcular a inclinação, que é a derivada, neste ponto. Então, nós vamos substituir o y por 3 raiz de 3 e o x por menos 1. Esse menos 1 é que vai lá para fora, então fica apenas a raiz cúbica de 3 raiz quadrada de 3. Isso aqui a gente pode simplificar um pouquinho. Vamos escrever assim, raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica da raiz quadrada de 3. Aqui eu tenho a raiz cúbica de 3, que eu vou escrever como 3 na potência 1/3, 3 elevado a 1/3. E aqui eu tenho a raiz quadrada, que é 3 na 1/2, e a raiz cúbica disso, que é 3, que é isso, 3 na 1/2 elevado a 1/3. Então isso é 3 na 1/3 vezes 3 na 1/6, que eu escrevo como 3 na 1/3 mais 1/6, né? Mais 1/3 mais 1/6 são 3/6. Então isso aqui é igual a 3 na 3/6, que é 3 na 1/2, que é a raiz quadrada de 3. Então a minha derivada é igual a raiz quadrada de 3, aproximadamente 1,7. Então, no ponto menos 1, 3 raiz de 3 lá da curva, o que faz sentido com a figura, né? No exercício 30 temos a curva dada por equação raiz quadrada de u mais raiz quadrada de v igual a 5, e queremos encontrar a derivada de u como função de v, du dv. Então vamos derivar como função em relação a v, supondo então que u é a função e v é a variável. Então vamos derivar ambos o lado esquerdo e o lado direito em relação a v. Obviamente do lado direito temos zero, porque é a derivada de 5, né, uma constante. Do lado esquerdo temos a derivada da raiz quadrada de u. U é uma função, então isso aqui dá 1 sobre 2 raiz de u vezes a derivada de u, são a v, mais a derivada da raiz de v, se v é a variável, é 1 sobre 2 raiz de v. Então isso deve ser igual a zero, né? Então, multiplicando tudo por 2, ou seja, cancelando aqui o 2, podemos escrever então que 1 sobre raiz de u vezes du dv é igual a menos 1 sobre raiz de v, e portanto du dv é igual a menos a raiz de u sobre a raiz de v, que podemos escrever então dessa forma: raiz de menos a raiz de u sobre v. Exercício 32, devemos encontrar, temos a curva y igual a seno de x, e vamos supor que essa curva então defina
x como função de y. Então queremos encontrar a derivada de x como função de y. Então agora vamos supor que x é função, y é variável. Então vamos derivar em relação a y ambos os lados. Lembrando então que x é a função de y. Então derivada de y é 1. Enquanto que a derivada do seno de x é o cosseno de x vezes a derivada de x como função de y. Então, isolando dx dy, isso é 1 sobre o cosseno de x, que eu posso escrever como a secante de x. Então, conclusão, derivada de x como função de y é igual a secante de x. No exercício 36, devemos encontrar todos os pontos do gráfico da curva y na quarta mais y ao quadrado igual a x vezes x menos 1, nos quais a reta tangente é vertical. Vamos calcular a derivada de y como função de x. Vamos ver onde a derivada tende a infinito, onde pontos do gráfico onde a reta tangente será vertical. Então, para isso, vamos calcular a derivada via derivação implícita. Então, derivando, eu tenho 4y ao cubo vezes dy dx mais 2y vezes dy dx. Esse termo aqui é x2 menos x, que é mais fácil para derivar, né? A derivada de x2 menos x é 2x menos 1. Então, aqui colocando em evidência dy dx, isso vai multiplicar 4y3 mais 2y, isso deve ser 2x menos 1. Então, aqui dy dx é 2x menos 1 dividido por 4y3 mais 2y. Posso colocar 2y em evidência aqui no denominador. Então, eu tenho 2y vezes 2y quadrado mais 1. Então, aqui eu vou procurar pontos onde a derivada tende a infinito. Para isso, então, o denominador vai ter que ser 0. Né? O denominador tem que ser 0. E o numerador não pode ser 0, né? 2x menos 1, eu tenho que evitar esse ponto aqui. No primeiro caso, eu tenho 2y igual a 0. No segundo caso, 2y quadrado mais 1 igual a 0. Aqui eu tenho, então, uma solução que é y igual a 0, uma possibilidade. E aqui eu não tenho nenhuma possibilidade, porque aqui eu teria y ao quadrado igual a menos 1/2. Isso é impossível, já que o quadrado jamais pode ser negativo. Então eu tenho apenas uma possibilidade, que é y igual a 0. Então, para achar os pontos, eu vou lá na curva. A minha curva é y na quarta mais y ao quadrado igual a x vezes x menos 1. Né? Essa é a equação. Então, substituo y por 0 na curva, né? Aqui e aqui. Então, eu tenho 0 na quarta mais 0 quadrado igual a x vezes x menos 1, ou seja, x vezes x menos 1 igual a 0, o que me dá duas soluções, né? Uma x igual a 0 e a outra x igual a 1. Nenhuma delas todas elas satisfazem essa equação aqui, né? O x tem que ser diferente de 1/2, então nesse caso x ou é 0 ou é 1. Eu tenho dois pontos onde as tangentes à curva são verticais. Um é o ponto com coordenada x igual a 0 e coordenada y igual a 0, ou seja, na origem, e o outro é coordenada x igual a 1, coordenada y igual a 0. Exercício 38, devemos encontrar em quais pontos a reta tangente à curva y ao cubo igual a 2x2 é perpendicular à reta x mais 2y menos 2 igual a 0. Essa reta, se eu isolar o y,
eu tenho que y igual a menos 1 meio de x mais 1, que me dá o coeficiente angular dela, a inclinação igual a 1 meio, condição de perpendicularidade, então me diz que a derivada dy dx, que é o coeficiente angular da reta tangente à curva, deve ser igual a 2, porque o produto 2 por menos 1 meio deve dar menos 1. Essa é a condição de perpendicularidade. Então, vamos à derivada da nossa curva de derivar de y, usando derivação implícita. Y é a função, x é a variável, x é a variável, y é a função. Derivar de y, então 3y² dy dx, derivada de x, 2x2 é 2 vezes 2x, que é 4x, portanto, derivada de y como função de x, eu posso escrever então como 4x sobre 3y². Então eu tenho que ter essa derivada, a condição de perpendicularidade me diz que essa derivada deve ser igual a 2. Então que me diz que 4x deve ser igual a 2 vezes 3y², cancelando aqui o 2. Então eu tenho 2x igual a 3y², o que me dá uma infinidade de pontos, né? Mas, ao mesmo tempo, essa é a condição de perpendicularidade entre as tangentes, mas ao mesmo tempo esses pontos devem pertencer à curva, ou seja, devem satisfazer a equação y² igual a 2x2, então eu tenho 2x2 igual a y². Então, por exemplo, aqui, isolando y, depois de resolver esse sistema, então, isolando y, aqui eu vou ter y² igual a 2x sobre 3, que me dá y, então, igual a raiz quadrada de 2x sobre 3, ou 2x sobre 3 não, 1 meio, então eu tenho 2 substituindo na outra equação, então 2x sobre 3 na 1 meio elevado na terceira, então fica na 3 meios, elevando tudo ao quadrado, temos 4x na 4 igual a 2x sobre 3 na terceira, isso então é 8x² sobre 27, o que me dá então x na quarta igual a 8 dividido por 4, 2, 27 avos vezes x na terceira. Então, cortando aqui, eu tenho que x é igual a 2 sobre 27 avos, ou x igual a 0. Mas aqui o ponto x igual a 0, isso vai implicar, como eu tenho qualquer uma das equações, se x for 0, o y deve ser 0 também. Então, esse seria a origem, mas esse ponto deve ser evitado, já que a derivada aqui está a derivada, e essa derivada aqui ela faz sentido para y diferente de 0. Eu não posso ter y igual a 0, então esse ponto aqui está excluído. A única solução é x igual a 2, 27 avos. No exercício 44, devemos encontrar então as equações de duas retas pela origem, então retas dessa forma, y igual a mx, que são tangentes à elipse de equação 2x2 menos 4x mais y² mais 1 igual a 0. Então, a condição de tangência me diz então que a derivada de y em relação a x deve ser m, o coeficiente angular, a inclinação da reta tangente. Então,
Vamos derivar implicitamente aqui a equação da elipse. Então, 4x menos 4 mais 2y dy dx deve ser igual a zero. Então, eu tenho que 2y dy dx é igual a 4, que multiplica 1 menos x. Então, eu tenho que dy dx, a minha derivada, simplificando aqui por 2, né? Então, eu escrevo como 2 menos 2x sobre y. Essa é a derivada que deve satisfazer a condição de tangência, portanto, deve ser igual a m. Portanto, eu tenho aqui a condição de que y é igual a mx, eu tenho a condição de tangência aqui que 2 menos 2x sobre y deve ser igual a m, então neste ponto de tangência deve ser o ponto da elipse também, então deve satisfazer a equação da elipse, que é 2x2 menos 4x mais y2 mais 1 igual a zero. Então eu vou pegar a segunda equação aqui e vou isolar o y, colocar y como 2 menos 2x sobre m. Então agora eu vou usar as duas primeiras equações e igualar o lado direito delas, né? Esses dois termos aqui. Então mx é igual a 2 menos 2x sobre m, o que me diz que m ao quadrado x é igual a 2 menos 2x. Logo, m ao quadrado mais 2 vezes x é igual a 2, o que me diz que x é igual a 2 sobre 2 mais m ao quadrado. Como y é igual a mx, então basta multiplicar x por m e para obter o valor de y. Então eu tenho y igual a 2m sobre 2 mais m2. Esses dois valores de x e y, eles devem satisfazer a equação da elipse. Então, substituindo, ali eu tenho, então, 2 vezes 2 sobre 2 mais m2 ao quadrado, menos 4 vezes x, então 2 sobre 2 mais m2, mais 2m sobre 2 mais m2 ao quadrado, se é y ao quadrado, deve ser igual a menos 1. Então, fazendo a conta aqui, 2 quadrado vezes 2, 8 sobre 2 mais m2 ao quadrado. Eu tenho menos 8 sobre 2 mais m2. Gostaria que tivesse o mesmo denominador, então eu forço isso, mas multiplicando e dividindo por 2 mais m ao quadrado. Tenho ainda o termo 4m2 sobre 2 mais m2 ao quadrado, isso é igual a menos 1. Então, tenho 8 menos 16 menos 8m2 mais 4m2 igual a menos 2 mais m2 ao quadrado. Trocando o sinal, aqui vai ficar 8 mais 4m2 igual a 4 mais 4m2 mais m na quarta. Agora eu noto que eu posso simplificar aqui e obter m na quarta igual a 8 menos 4, 4. Logo, m ao quadrado é igual a 4, que me diz que m ao quadrado é mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2. Aí sim, m é igual a mais ou menos a raiz de 2. Então eu tenho dois valores possíveis para o coeficiente angular da reta tangente. Um é a raiz quadrada de 2, então eu tenho uma reta tangente que é esta, e a outra é a menos raiz de 2 vezes x. Essas são as duas retas que foram pedidas no exercício.
A título de ilustração está o gráfico da elipse, a elipse 2x2 menos 4x mais y2 mais u igual a zero, e das duas retas tangentes, uma é raiz de 2 vezes x e a outra é y igual a menos raiz de 2 vezes x.